Vocês sabem muito bem que quando eu apareço aqui de sábado é porque o assunto é sério e eu quero conversar com vocês sobre a medida provisória do diesel, da hecatombe presidencial ambulante que ocupa o poder na nossa nação. Enquanto Donald Trump libera livre comércio para petróleo russo e petróleo venezuelano, a hecatombe ambulante presidencial que reside aqui no Brasil faz o quê? Tabela preços. Eu ouvi muitos especialistas e vários portais debatendo sobre alíquotas percentuais e chamada ajuda dos governadores e blá, 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 blá. Mas eu não vi ninguém falando sobre a punição para os negociantes, os comerciantes aqui do Brasil, caso eles se neguem a vender o diesel no preço do tabelamento que o regime da punição, multas que podem chegar a até 500 milhões de reais. Porque agora o assunto com esse governo é de milhão, né? É milhão. Tabelamento de preços precede a escassez e isso sempre aconteceu exatamente desta forma em todos os locais onde o tabelamento de preços foi implementado. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar como de verdade isso pode impactar na sua vida. E se você não tem uma mansão lá na Flórida para correr com a sua família, você precisa entender melhor do que se trata essa nova medida provisória que eu espero em Deus que o Congresso derrube. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. A plataforma entende que o vídeo é legal e começa a distribuir o vídeo para outras pessoas. Se você é novo por aqui, dá uma chance para a gente, poxa. Se inscreva, ative o sininho. A gente está numa campanha para atingir 145 mil inscritos e dependemos direto de você. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. E se você já gostou do assunto, leva nosso link lá nos grupos de Telegram e Zap, nas redes sociais que você frequenta enquanto você as tem. Bora para a pauta. Antes de ir para a pauta, quem aqui jejuou e orou pela saúde do presidente Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro pediu ontem? Quem jejuou e orou, digita 1. Quem só jejuou, digita 2. Quem só orou, digita 3. Agora, se você não fez nem jejum e nem oração, você pode sair do canal. Agora sim, bora para a pauta. O apresentador da CNN fez uma apresentação detalhada a respeito dessa nova medida provisória. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência para que a gente acompanhe. Mais ou menos 3, 4 minutos de vídeo. Aqui no Brasil, nós vimos o presidente Lula anunciando o PIS/COFINS, que foi zerado para o diesel, e também um subsídio que foi implementado para a importação do óleo diesel. Pois bem, o cálculo do governo federal aí é de um desconto no final do dia, na bomba, de 64 centavos. Mas hoje a Petrobras já anunciou um aumento do óleo diesel em 38 centavos por litro. Então o anúncio do governo já foi reduzido. Lula pediu então a ajuda dos estados. E por isso o Conselho Nacional de Política Fazendária marcou para o dia 27 de março uma discussão sobre o impacto no preço dos combustíveis. Como eu disse, nessa quinta-feira, o presidente fez uma espécie de chamado aos governos estaduais para reduzirem o ICMS sobre o diesel. É um dos tributos que mais pesa no preço final. O esforço é para evitar que o aumento do combustível pressione a inflação de transportes. A gente tem transporte público que só caminha nas ruas por causa do diesel. Ônibus, vans escolares, ambulâncias. E também dos alimentos, porque são os caminhões que levam os alimentos pelo Brasil inteiro. Uma eventual redução desse ICMS costuma ser adotado em conjunto pelas unidades federativas nessa reunião com os secretários estaduais da Fazenda. Eles tomam uma decisão em conjunto. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre a venda de produtos e serviços e representa uma das principais fontes de arrecadação dos estados, ainda mais em ano eleitoral, por isso que muito governador não quer abrir mão dela. Sua principal função é arrecadar recursos para os governos estaduais com o objetivo de financiar serviços públicos essenciais na educação e na saúde. Na prática, quem paga o ICMS somos nós, consumidores finais, porque esse imposto é embutido no preço do produto e do serviço, como no caso, gasolina e diesel. Hoje, para vocês terem uma noção do peso do ICMS, ele representa R$ 1,17 por litro do diesel. Ou seja, é um dos principais custos do combustível. O conjunto de medidas para mitigar os efeitos da volatilidade do preço do petróleo, que foi anunciada em Breaking News, ao vivo aqui no Bastidores CNN, somam aí 30 bilhões de reais em renúncia fiscal. Mas o imposto de exportação de petróleo implementado deve arrecadar cerca de 30 bilhões. Por essa razão, o que diz o Ministério da Fazenda? As medidas vão ter impacto fiscal neutro no futuro. O anúncio inclui zerar as alíquotas de PIS/COFINS, como eu disse, que incidem sobre o diesel, além do pagamento de uma subvenção a produtores e importadores de diesel.
Então, esse moço falou bonito, explicou direitinho, é realmente isso que tem que acontecer. E o que eu vi ontem foi a maioria dos programas e portais pararem exatamente aí no debate. Ah, porque tem subsídio, vai ter desconto, vai ser uma grande economia para o consumidor final e tal. Mas eles não falaram sobre a punição e o tabelamento de preços, o que eu vou passar a abordar com vocês, tá? Fiscalização da ANP e penalidade. Sim, tem isso na medida provisória, tá? E o que chama atenção também é que esse imposto que vai, teoricamente, substituir a perda dos 30 bilhões do FINS e COFINS é o imposto de exportação. Acontece que o nosso petróleo é bruto, nós temos que exportar primeiro para mandar refinar e depois retornar para nós. E aí, nessa exportação vai incidir esse imposto de exportação? Vou ler aqui para vocês. Em conjunto com a desoneração ao óleo diesel, a medida provisória 1340 restabelece o imposto sobre exportação de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos a uma alíquota de 12%, bem como introduz uma alíquota de 50% para o imposto sobre exportação de óleo diesel, visando garantir o desabastecimento interno. A alíquota sobre petróleo bruto poderá ser ajustada por ato do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. Bem, a nossa esperança sobre nosso petróleo bruto, que vai lá para fora, para ser refinado, para depois retornar, a nossa esperança está aqui. Vamos ver que cachorrada que eles vão inventar para poder tirar mais dinheiro do nosso bolso. Fiscalização pela ANP e penalidades. A MP 1340 altera ainda a Lei 9.847/1999 sobre o estabelecimento de multas de 50 mil a 500 milhões de reais para elevação abusiva de preços ou recusa injustificada de fornecimento, ampliando os instrumentos da Agência Nacional do Petróleo para fiscalizar práticas lesivas ao consumidor. Primeiro a gente tem que ver, elevação abusiva de preços é sobre a régua de quem? Do governo comunista, do regime ditatorial ou do comerciante que teve que pagar, inclusive, esse imposto a mais de 50% para mandar óleo para fora para poder refinar? Ou seja, é uma armadilha do início ao fim. E a recusa injustificada de fornecimento também é um conceito muito amplo, é muito genérico, cabe qualquer coisa para desonrar a justificativa do comerciante, ok? Mas se você acha que isso já é ruim o suficiente, a MP de Janjo transforma cada posto de gasolina num palco de propaganda política em pleno ano eleitoral. Por quê? Porque essa medida provisória obriga os postos de combustíveis a exibir de forma clara o valor reduzido do diesel, destacando a isenção dos tributos federais. Tributo federal é tributo que o Lula deu a isenção. Parece que eles querem um foco na transparência. A medida visa garantir que o alívio fiscal concedido pelo governo federal seja repassado integralmente ao consumidor final. Redução estimada. O pacote que inclui a isenção de PIS, COFINS e subvenção pode gerar uma redução de cerca de 64 centavos por litro nas refinarias. Então, eles querem tirar todo o lucro de quem trabalha com isso no país. Vai dar certo? Não vai dar certo. Eu deixei lá no X ontem. Nós voltamos ao tabelamento de Sarney, que deu muito errado, além de multarem 500 milhões quem vender diesel acima da tabela do governo comunista, os postos serão obrigados a fazer propaganda eleitoral para cachaça em pleno ano de eleição. Aí eu lembrei do que aconteceu com o Bolsonaro, que foi proibido de dar desconto em imposto, fazer isenção de imposto, porque era justamente ano eleitoral, tá? Justamente ano eleitoral. Mas essa hecatombe presidencial ambulante que senta lá no Palácio, em Brasília, ele pode tudo. E o verdadeiro problema, ninguém está te contando. O verdadeiro problema é o tabelamento de preços. Se o governo impõe um controle de preços, o sinal de que o produto ficou mais caro não chega aos participantes do mercado. Como consequência, a oferta não sobe, a demanda não arrefece e, no fim, o produto some das lojas. Por conta desses problemas, diz o portal porquê.com.br, congelamentos de preços não tendem a durar muito tempo. Só que em alguns mercados, essa potencial vida curta da política torna ainda mais aguda a escassez. Isso porque produtores podem esperar, e os produtores têm esse direito,
para vender o produto depois, na esperança de conseguir um preço mais alto, quando a política for abandonada. Finalzinho de carreira da gestão Lula. É muito parecido com o que nós estamos vivendo. O portal ainda diz que nós tivemos uma amostra muito clara desse efeito no mercado de carne durante o Plano Cruzado em 1986. Naquela época, o governo tentava debelar um processo já hiperinflacionário controlando preços na marra, na base da caneta. Havia uma tabela com preços máximos a serem praticados para diversos itens. Pecuaristas preferiram não abater seus bois, mesmo estando aptos ao corte. A carne subiu do mercado, era assim possível obtê-la, porém somente no mercado negro e com muito ágio. O que é o ágio? Era o preço a maior do que o valor que o regime colocava no trabalho alheio. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para vocês entenderem que não é que o pecuarista preferia não abater o boi. É que para abater o boi, esquartejar, manter a estrutura que abate o boi e esquarteja e pegar essa carne e levar até a outra ponta, tá? Isso tinha um custo. E pelo preço que o regime deu à arroba, o pecuarista ia pagar para trabalhar. Então ele preferiu não fazer a operação, o que é natural. E aí, o que o governo decidiu? Ele decidiu confiscar bois de algumas fazendas para que a carne chegasse aos consumidores. Inclusive mandou agentes da Polícia Federal para caçar boi no pasto. Foi a famosa operação dos fiscais do caça ao boi gordo no pasto. Quem tem pelo menos 50 anos vai lembrar do desespero que foi essa época. Deixa aí nos comentários para mim se você também é uma jovem senhora ou um jovem senhor como eu. Eu quase nos 60, né? Fiz 57 esse ano. O portal aqui diz, ainda bem que essa insanidade durou pouco. Se persistisse por muito tempo, pouca gente teria interesse em produzir carne e muitos outros produtos. A falta de produtos seria catastrófica. Nenhum confisco seria capaz de levar carne suficiente ao mercado consumidor, porque provavelmente não haveria um número suficiente de bois sendo criados para abastecer a próxima leva e a próxima leva. Então, o que o tabelamento de preços faz é isso. E coincide justamente com a agenda comunista de acabar com a classe média, fazer com que o pequeno e médio produtor decida parar de produzir qualquer coisa. A gente não está falando só de agronegócio, agora a gente está falando especificamente do tabelamento do preço do diesel, e você acha que não vai chegar também ao tabelamento do preço de arroz, o tabelamento do preço da soja, o tabelamento do preço da carne? É assim que a agenda comunista avança, colocando um país na mais profunda miséria e acabando com pequenos e médios produtores. Por quê? Porque as exigências do regime são tamanhas que fica impossível de tocar um negócio lucrativo cumprindo todas as exigências. E ninguém pode aqui criticar o produtor, o comerciante, o industrial. Porque quando você abre uma empresa para ter lucro e não só para pagar imposto para o governo. Você quer ter lucro, você quer se manter, você quer dar uma vida melhor para os seus filhos, você quer morar numa casa melhor, andar num carro melhor, comprar uma roupa melhor. Mas não, para o governo comunista você não tem direito a nada disso. E obviamente que se o tabelamento de preços joga o seu produto no preço final de venda abaixo da sua margem de lucro, é claro que você vai deixar de fazer. A empresa é sua, você vai lá e vai fechar a empresa. Olha o que está acontecendo já na cidade de Roraima. O litro da gasolina, R$ 8,20. Enquanto isso, Donald Trump está lá nos Estados Unidos nadando de braçada, liberando comércio tanto de petróleo russo quanto de petróleo venezuelano. Mas a hecatombe presidencial ambulante, que ninguém sabe como foi parar lá no Palácio do Planalto, aqui vai para o tabelamento de preço com um chavequinho de que isenção de imposto, porque subsídio, porque os governadores vão ajudar. É o teu focinho. Pudim de pinga. Olha o recado importante para você que está me assistindo. Ó. Onde que isso foi feito e que deu muito errado? Se você conhece um pouco da história, você vai saber do que eu estou falando. União Soviética começou o tabelamento de preço com o comunismo da guerra em 1918. Eles implantaram controles de preços em todos os bens, incluindo combustíveis, e a desculpa era para estabilizar a economia após a Revolução. Como vive o povo da Rússia hoje? Não é saber como vive a cúpula que manda na Rússia. Eles sempre estarão bem. Sempre. Eles não pagam 1/10 dos impostos que você paga, que eu pago. É como vive o povo na Rússia.
Em Cuba, em 1942, foi feito o congelamento de todos os preços, incluindo os combustíveis, seguindo políticas dos Estados Unidos para conter a inflação durante a segunda festinha mundial. Sim, os Estados Unidos já cometeu esse despautério, já cometeu. Mas aí, graças a Deus, a política do Green Deal foi por água abaixo. Pergunto para vocês, como está o povo de Cuba? Como vive o povo de Cuba hoje? Venezuela, 1943, com a lei do hidrocarbonetos, tem vídeo específico só sobre a lei do hidrocarbonetos na Venezuela. Iniciou o controle sobre a indústria do petróleo, levando a subsídios e controle de preços domésticos de combustíveis, exatamente o que a hecatombe presidencial ambulante está fazendo nesse exato momento. Pergunta como vive o povo da Venezuela. Será que isso vai dar bom para mim e para você? Irã, 1980, introduziu o sistema de subsídios para combustíveis durante a guerra Irã-Iraque, herdado e mantido desde então. Como vive o povo no Irã? Na mais absoluta miséria. Será que vai dar certo só no Brasil? Deixa aí nos comentários para mim. Para quem já teve notícias de que um parente, um familiar não muito distante, morreu de fome por causa de medidas governamentais, os chineses já estão fritando peixe com olho no gato. Olha só o que está acontecendo lá na China. Todo mundo que tem carro correndo aos postos de gasolina, enfrentando filas quilométricas para abastecer seus carros antes do aumento, que é natural. Olha, se eu sei que vai ter um aumento de um certo produto, se eu tenho um dinheirinho extra, eu corro lá e compro um pouquinho a mais para eu me beneficiar. Mas aqui no Brasil, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a hecatombe presidencial ambulante já mandou racionar o diesel para você não ter nenhum fôlego. Zero fôlego. Se você aceita um conselho de amigo, compre um botijão de gás a mais para sua casa, pelo menos um botijão a mais. Ah, olha, não vai dar esse mês. Compre carvão, que sempre dá para fazer, né, um revezamento entre o gás de cozinha e a sua churrasqueira, que pode fritar ovo, pode fazer uma bela farofa, pode cozinhar uma batata se você picar pequenininha, ela cozinha mais rápido. Tem um monte de truque que você pode fazer e mantenha muito carvão para colocar a churrasqueira funcionando. Dependendo da qualidade da carne que você tiver, sempre dá para fazer 2 bifinhos, 3 bifinhos na churrasqueira todos os dias para alimentar a sua família e economizar o gás de cozinha. Dá para fazer café, dá para fazer macarrão, dá para fazer miojo, dá para fazer um monte de coisas. Galera, a minha situação financeira está muito ruim. Olha, porque você não sabe ganhar dinheiro pela internet. No link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado, você vai direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, que desenvolveu um método que vai te ensinar a ganhar dinheiro com a internet a partir do zero, sem enrolação. Lá no WhatsApp dele a gente vai liberar 3 aulas totalmente gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando, e depois de assistir essas aulas, que você não paga 1 centavo por isso, você pode decidir com mais propriedade se você vai levar essa coisa a sério ou não. Então não perde tempo. Link na descrição e no comentário fixado. Eu pago as minhas contas há mais de 10 anos com o dinheiro que eu ganho da internet e eu sou a prova viva que dá para você sim viver através da internet, não só fazendo uma grana extra, mas de repente descobrindo uma nova profissão. Um último recado antes de eu ir embora, prestem atenção na comunidade do canal. Eu vou começar a deixar promoções de equipamentos e itens que você deve ter na sua casa para você se preparar para uma escassez comunista. Ai, Valéria, mas por que isso? Porque aqui no Brasil, meu amigo, nem o passado é certo. Imagina pensar no futuro com a possibilidade de ação de umas tais caixinhas mágicas lá de Bangladesh do Sul. Acredite, eu estou falando para o seu bem e para o bem da sua família. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho aqui, tem um Pix. É o momento de você se tornar apoiador recorrente do canal. É um momento que nós vamos precisar muito de vocês. Tá bom? E eu tô falando para quem tem. Se você não tem, só presta atenção na comunidade aqui, que eu vou dar um monte de dica para você se garantir durante a crise. E o seu like, o seu compartilhamento já é o suficiente. Deixa aí o comentário que você ajuda também. Agora, se você tem uma situação mais confortável, considere seriamente ser apoiador do canal. Nós precisamos muito de vocês. O Pix é doarpravaleria@gmail.com e você pode nos apoiar com qualquer valor, que é muito bem-vindo. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Ah, eu tenho também uma conta Wise, mas eu não coloquei ali. Vocês querem que eu coloque a Wise? Deixa nos comentários para mim. Comecem a pensar em sobrevivencialismo, em preparações. É o famoso preppers americano, survival. Isso pode te tirar de grandes apertos.
Encontro com vocês nos comentários. Quero saber como vocês estão se preparando para essa crise, caso ela realmente se abata sobre o Brasil. Beijo no coração.